Eu acho que o Leonardo Jardim, ele não diria que ele encontrou um time, mas eu acho que ele, a partir do que jogou lá em São Paulo, ele vai tomar como base e aí fazer uma ou outra alteração. Eu não vejo a partir de agora, né? O Leonardo Jardim já mostrou que faz muita coisa, né? Ele vinha dando esse recado, inclusive, o pessoal aí que gosta de fazer todo o tumulto, né? Mas em quantas entrevistas o Leonardo Jardim tinha falado que, ó, de vez em quando vai precisar o time ser assim e assado, não dá para defender só com 7. Ele vinha dando essas letras aí nas entrevistas, mas eu acho que ele, pela postura do time, né, pela forma como o Cruzeiro jogou, você pode partir ele de uma base e fazer uma alteração ou outra. Ou vocês acham que ele vai seguir aí rodando bem, aí já volta com Gabigol, com Dudu, com Jonathan, com quem mais? Com William. O que vocês pensam aí? O que vocês estão pensando sobre esse jogo? O Samuel, que eu não vou dizer para essa partida. Talvez esse jogo contra o Bahia amanhã tenhamos mudanças mínimas, né, de jogadores, mas eu ainda imagino que ele vai rodar bastante isso aqui para as próximas partidas. Por que eu já estou projetando as próximas partidas? Para que o torcedor do Cruzeiro fique ciente disso. Porque o Leonardo Jardim, como você disse, ele já tem batido nessa tecla e não só falou, como tem cumprido. E eu entendi e aceitei, inclusive, essa condição dele rodar essa equipe, que, segundo os argumentos dele, é para colocar em pé de igualdade física os jogadores, tática, enfim. Até falei que no domingo contra o São Paulo, apesar do mau momento do Cruzeiro, o fato do Cruzeiro ter feito a sua melhor partida porque competiu no ano, talvez essa rotatividade, mesmo com 6 mudanças, tido como os 11 ideais que o Cruzeiro teve no domingo, mesmo assim conseguiu desempenhar bem. Porque quando você pega o time titular ali, ó, o Vidalba não é titular, o Lucas Silva não é titular, o Christian também não, o Wanderson também não, o Caio Jorge também não, além do Fagner, são 6 mudanças, né? Pensando em 11 ideais, e mesmo assim o Cruzeiro acabou competindo e jogando bem. Então, talvez contra o Bahia sejam mudanças mínimas. Mas é bom já o torcedor preparar, porque eu vi muito torcedor quando saiu a escalação contra o São Paulo, já criticando e se surpreendendo com o Gabigol e Dudu no banco de reserva, sendo que o treinador tem falado isso aqui, gente. Então, ainda que você tenha o seu preferido, em mais oportunidades, creio, inclusive, que talvez amanhã pode ser até mais uma, o preferido de cada um pode ser que inicie no banco de reservas. E eu acho que isso não vai ser surpresa e não deveria ser surpresa para nós. Acho que amanhã teremos 3 mudanças. Seria o Jonathan Jesus voltando no lugar do Vidalba. Eu acho que a outra mudança que ele fará será o Dudu entrando no lugar do Wanderson, além do Caio Jorge no banco para a entrada do Gabigol. E essas 3 mudanças, para mim, super ok. O Caio Jorge no banco de reservas, mas retomando a confiança depois da boa partida. Porém, o Gabigol volta e o Caio Jorge teremos no banco de reservas uma possibilidade de um cara que pode entrar e mudar também o contexto da partida. Então, creio nessas 3 mudanças aí, no mínimo, podendo ter até mais, ou talvez até menos que isso. Mas já estou me preparando aí para talvez não conseguir mais uma vez acertar a escalação do Leonardo Jardim numa partida do Cruzeiro. Eu acho que a escalação do Caio Jorge no último jogo se justifica pelo fato de que o Cruzeiro ia abdicar um pouco da posse de bola, inclusive o Cruzeiro trocou muito menos passes que o São Paulo no jogo, e o Caio Jorge é um cara que era importante também ali no duelo aéreo, né, que ele sempre estava batendo essa tecla de vencer duelos, ele ganhou 50% dos duelos aéreos e no chão, né? Então o Caio Jorge teve uma participação tática muito importante no jogo, mas eu acho que no Mineirão, tendo a necessidade de propor mais o jogo, eu acho que ele vai de Gabigol. Eu acho muito pouco provável que ele ficasse com o Gabigol 2 vezes seguidas no banco, porque ele não colocou o Gabigol no banco por uma questão de momento, né? Ele colocou por uma questão tática, para aquele jogo que seria muito mais brigado e disputado, ele optou por um jogador que tivesse muito mais contribuição defensiva, né? Até mesmo no caso do Wanderson ali, né? Então eu acho que o Gabigol volta, não ficaria surpreso se o Dudu voltasse também. A gente tem que ficar atento com a questão da quantidade de jogos, né? O Dudu, acho que o Cruzeiro tem 15 jogos oficiais no ano, ele jogou, se não me engano, 13 jogos, o Gabigol jogou 11,
Então a preservação deles para esse jogo contra o São Paulo também fazia sentido, né? O Gabigol que praticamente jogou 90 minutos aí em quase todos os jogos, né? A minutagem dele está batendo na casa dos 10 jogos, né? Ele fez 11, então um jogador que ficou muito tempo em campo e a preservação é natural, né? Aí ele prometeu que teria rodízio, que escalaria conforme o contexto, e o contexto do jogo do Mineirão pede um time um pouco mais ofensivo. Eu já acho que tem uma possibilidade boa do senhor Lil Gabi seguir no banco, viu? Entrar no jogo, entrar no segundo tempo, mas isso aí, é. o Caio Jorge, eu acho que ele fez um jogo bom e ele mereceu uma sequência no time, né? Ele jogou bem contra o São Paulo. Antes do gol, ele já estava fazendo um jogo legal. O Baú até citou a questão dos duelos, né? Que o Leonardo Jardim falou, a gente precisa de pressionar, a gente precisa ganhar a disputa. E o Gabigol é um jogador que se envolve muito pouco no jogo. Então, eu acho que até, não digo nem para passar mensagem, esse tipo de coisa, mas é um fato, tipo assim, o Gabriel, aqui, ó, você viu o que o Caio Jorge fez ali, de entrega? Então, a gente está precisando disso. O time está com dificuldade. Não é porque a gente empatou com o São Paulo que os problemas do Cruzeiro na marcação e tudo mais foram resolvidos. A gente fez um jogo decente. Agora a gente precisa seguir acertando o time. Então, assim, acho que o Dudu... E agora vem um teste com um time melhor, né, o Caramujo? Sim, um time que não está tão desfalcado, né? E o que eu falei que o Bahia está desfalcado na defesa, é que eles não têm o Gabriel Xavier, que é o zagueiro que se joga, né, daquela forma bizarra no lance do ano passado, lá do gol do Caio Jorge anulado, mas é muito bom zagueiro, e eles perderam o Canu também, né? Que eram os dois zagueiros titulares. Aí deve jogar o David Duarte e o Ramos Mingo, né? Aquele zagueiro argentino deve formar a dupla do Bahia, e eles nem têm um zagueiro propriamente na reserva. Então, assim, eles estão com esse problema na linha de defesa, tá? Então é uma questão que o Cruzeiro pode tentar aproveitar. Não acho que joga os dois, assim, de início, tá? Acho que ele não vai mudar o sistema, acho que ele não vai sacrificar o Christian, por exemplo, que não fez um jogo brilhante, mas foi taticamente importante. E acho que pensar num cara como o Caio Jorge ou como o Gabigol para fazer o lado num jogo como esse é muito difícil, porque é um jogo muito, muito complicado e, assim, dependendo das circunstâncias, às vezes no segundo tempo, você está querendo uma pressão para fazer o gol da vitória, você joga com os dois atacantes, mas tem o Pereira, tem o Dudu, tem o Caio e tem o Gabigol, foi uma coisa que ele disse, né? Não dá para jogar todos aqueles que a torcida gosta, todos aqueles que são mais técnicos. Às vezes você tem que pôr alguns jogadores para dar uma equilibrada nisso aí. Sobre o Jonathan, eu também acho que a tendência é que ele volte, até por uma questão da estatura, apesar do Vidalba ter feito um jogo excelente, né, contra o São Paulo, foi um dos melhores em campo. Ali Romero e Lucas Silva devem ser os volantes. Eu acho que a única mudança mesmo é o Dudu na vaga do Wanderson, tá? E o Jonathan voltando na vaga do Vidalba, é o que eu espero. Mas aqui, até uma pergunta aqui, Samuca. Ah. As mudanças, por exemplo, que estamos falando aqui, é o que nós queremos ou o que achamos que o Leonardo Jardim irá fazer em relação, inclusive, ao tipo de relato que ele tem trazido. Porque o Caio Jorge hoje, através da partida que ele realmente fez uma ótima partida. Mas essa rotatividade que o Leonardo Jardim tem batido tanto, você não acha que ela vai permanecer? Porque ainda continuaremos em sequência de jogos. Domingo já tem Bragantino, na outra semana tem Palestino, depois tem Vasco. Então eu acho que o Leonardo Jardim, ainda que tenha os 11 preferidos na cabeça, ele ainda continuará trazendo uma rotatividade, ainda com jogadores que atuaram bem contra o São Paulo no banco de reservas. É isso que eu estou querendo entender, para saber se nós estamos baseando aqui nos nossos gostos ou naquilo que o Leonardo Jardim vai querer fazer aqui logo mais contra o Bahia, na verdade amanhã. Né? Porque, por exemplo, quando eu falei que a possibilidade do Vidalba ser para o banco de reservas para entrar do Jonathan Jesus, talvez pela partida que o Vidalba fez, eu manteria ele, mas creio que o Leonardo Jardim colocará o Jonathan Jesus. Eu não vejo o Gabigol iniciando o banco de reservas, depois ainda mesmo de uma boa partida do Caio Jorge, pensando naquilo que o Leonardo Jardim está trazendo, né? Durante as partidas aí, nessa rotatividade do Cruzeiro. Eu tenho dúvidas aí, com sinceridade. Eu estou até pegando aqui o trecho do Leonardo Jardim falando sobre o Gabigol na coletiva. É que, se não me engano, uma hora lá ele cita que ele vê o Gabigol como um ótimo segundo atacante, né? É mais ou menos isso.
Segundo Por avançado. exemplo, o segundo avançado, né, que ele falou. É que eles chamam atacante de avançado, né, em Portugal. Então dá na Eu, te- mesma. eu tenho curiosidade de ver ele jogando com o Dibino, cara. Eu acho que seria interessante. Aí eu acho mais situação de jogo, né? Porque os dois não vão Porque às ajudar vezes marca, nada, né? né? O problema é esse. Mas eu tenho curiosidade de ver como é que seria a dinâmica aí do Gabigol com o Mas, Dineno. mas aí, ô Baú, pensando numa escalação de início, né? Aquela ideal, como que seria a sua escalação do meio para frente com os dois atacantes aí? Não, eu acho que dois atacantes eu acho um pouco complicado, né? Eu acredito que. O quê? Não, porque tem um pessoal aí falando que tá com problema no áudio, e falaram que era no meu, falaram que tá de todo mundo. Quem tiver com problema no áudio aí, dá uma atualizada no vídeo e tudo mais, que parece que normalizou. Deve ter dado alguma instabilidade no YouTube, e por isso que o áudio tá um pouquinho oscilante. Mas desculpa aí. Vai lá, Val. Obrigado, Não, tá? eu só mudaria, assim, igual uma coisa que o Caramujo falou ali que me fez pensar um pouco foi você ter o Dudu como atacando ali pelo lado para poder dar uma segurada no lateral do, do Bahia, né? Isso realmente é uma coisa que seria importante, seria ideal para o Cruzeiro, né? Para não sofrer tanto assim, não expor tanto os nossos laterais. E assim, é difícil você escalar um time hoje dentro da proposta do treinador, né? Que é você marcar mais com o Dudu e o Gabigol, né? O Samuel já tinha falado, comentado antes, né? O próprio Leonardo Jardim tinha falado que ele não consegue montar um time que acho que 7 ou 8 jogadores só marcam, né? Então, precisa de mais contribuição. Pensando no que a galera tá falando assim, a minha única mudança seria a troca hoje, né? Pensando na questão tática, eu ficaria com a sugestão do Caramujo aí de colocar o Dudu no lugar do Wanderson e de repente manter o Caio Jorge, mas a minha preferência pessoal seria o Gabigol no lugar do Caio Jorge. Mas eu gosto dessa ideia também. Eu fui convencido aí pelo Caramujo pela questão dos laterais, que eu acho que é importante. Eu tenho um outro ponto também sobre isso. Eu acho que o Leonardo Jardim ele quer deixar o time confiante. E ele teve que dar uma regredida aí, né, nessa ideia. Começou ali contra o Mirassol, só que aí veio o jogo contra o Union, uma resposta muito ruim. Aí o do Inter teve a expulsão, né? Aí já matou o jogo. E contra o Mushuki Runa, aí com o Matheus Pereira, com o Dudu, com o Gabigol, aí que a resposta foi pior ainda, né? Então eu acho que ele tem que dar um passo atrás, recuar, tornar o Cruzeiro também um time mais sólido e aí sim ir pensando nestas questões aí. Porque, por exemplo, isso que o Caramujo falou de mostrar o Gabigol que ele precisa ajudar mais, né? Por mais que não seja a característica dele, cara, eu acho que aqui no Cruzeiro o Matheus Pereira nunca teve uma entrega num jogo tão grande como ele teve domingo. Cara, voltando, marcando o tempo inteiro, eu não me recordo dele fazer isso aqui no Cruzeiro, com sinceridade. Eu Não vou só até entrega tentar. também, Samuel. Não só entrega, mas ele voltou a repetir uma coisa que ele não tinha feito há mais tempo, né? Que é dar assistência para finalização, né? Foram 4 nesse jogo contra o São Paulo, e o grande erro do Diniz talvez tenha sido colocado ele para jogar tão longe do gol enquanto ele estava, né? E esse ajuste aí do Leonardo Jardim voltou a trazer o Matheus Pereira mais ativo em campo. E os números comprovam isso, né? Ele deu 4 passes para finalização e, infelizmente, acho que só. Felizmente não, né? A do Kaique, ele teve o caminho do gol, né? Que ele acabou dando assistência, mas a tendência é essa, que ele ajudando mais na marcação, que era uma coisa que o próprio Leonardo Jardim já tinha falado, né? Numa coletiva, acho que no jogo do Campeonato Mineiro, questionou um pouco a
a intensidade dele, então é um ótimo indicativo também. Agora, uma coisa que eu não sei se é unanimidade, mas pensando até em combate, o meio-campo do Cruzeiro talvez tem que ser repetido, né, gente? Até pensando no Lucas Silva, que eu já estava pedindo aqui há mais tempo, mas eu só vejo ele desempenhando a boa função e fazendo bons jogos com a camisa do Cruzeiro, quando além dele tem mais 2 meio-campistas com esse poder de marcação, como foi contra o São Paulo. A questão do Lucas Silva, que eu acho que ele geralmente, né, ele se complica é quando ele está ali somente ao lado de Lucas Romero, por exemplo, ou somente com o Wallace e o Matheus Pereira jogando ali numa trinca de meio de campo. Então, acho que essa trinca de volantes aí que foi contra o São Paulo, eu acho que tem que ser mantida, porque depois de muito tempo também o Cruzeiro começou a ganhar segundas bolas ali, né, no meio campo, coisa que o Cruzeiro não fazia há bastante tempo. E contra o São Paulo eu vi bastante isso, tomara que isso tem que se repetir contra o Bahia também. Ô, Patrick, mas eu acho que tem um ponto aí que chama a atenção nessa atuação, boa atuação do Lucas Silva, e tomara que ele continue mostrando isso, porque o Christian, ele estava na mesma função que ele estava lá em Santa Fé, contra o União. Então, a gente pensar ali, foram 3 volantes de origem, né? Mas o posicionamento do Christian não foi ali para preencher o meio-campo, né? E eu acho que isso exalta mais a participação do Lucas Silva. Eu não gostei do jogo do Lucas Romero, depois ele deu uma melhorada, mas o Lucas, ele preencheu o meio-campo ali de uma forma e ainda ajudou a construção do jogo do Cruzeiro. Me surpreendeu a participação do Lucas Silva. Eu até postei um compilado no Twitter com os lances dele, deu para ver claramente que ele teve um bom índice de desarme, né? Mas o principal é que ele ajudou na construção e condução, coisa que o Matheus Henrique não estava fazendo. Eu sei que falar do Matheus Henrique aqui é um pouco complicado, porque o torcedor gosta dele, mas ele não estava conseguindo exercer a função que o Lucas Silva exerceu no jogo contra o São Paulo, de carregar a bola, de passar, de simplificar o jogo. Era basicamente isso. Então, fazer as coisas ali do básico bem feito. E eu sei que você falou a questão da marcação. Eu acho que ele foi muito bem na marcação. Acho que ele contribuiu. É lógico que ele não é o melhor marcador do elenco, mas o grande diferencial foi a saída de bola, na minha opinião. Ô, Baú, e assim, você citou do Matheus Henrique, vale pontuar, né? Eu acho engraçado quando tem um pessoal que distorce as coisas. O Matheus Henrique, gente, ele de fato foi uma das melhores contratações que o Cruzeiro fez, mas ele não estava jogando bem com o Leonardo Jardim. Inclusive, o melhor jogo do Matheus Henrique nesse curto período foi aquele contra o América, que ele jogou de meia-direita, né? Que a gente empata por 1-1 e perde nos pênaltis. Ele jogou de meia-direita e deu umas arrancadas, ele jogou bem ali, mas como volante, ele estava tendo dificuldades. Até o nosso amigo Rodrigo Genta teve um piripaque, né? Com o negócio do box-to-box, que ele estaria sobrecarregado e tudo mais. Não estava sobrecarregado, ele só estava jogando mal. E assim, se o Romero joga mal, se o Wallace joga mal, o Matheus Henrique joga mal também, gente, sabe? A gente não precisa ficar protegendo demais um jogador. Infelizmente, ele teve essa lesão. Eu acho que é um jogador que vai ser muito útil para o Cruzeiro. Mas, assim, estava numa fase um pouco ruim, estava abaixo, perdeu bola, cometeu um pênalti bobo naquele amistoso contra o Bragantino, não fez um grande jogo também contra o Mirassol, tomou cartão amarelo cedo, depois foi jogar de meia-direita. Então, o Leonardo Jardim ter tirado ele da função de volante, inclusive o Jardim confiou muito no Eduardo, né? Em várias oportunidades, o Eduardo, que era ali o segundo volante, digamos assim, e o Eduardo não entregou nada. E o Lucas Silva, ele conseguiu no último jogo fazer aquilo que a gente espera de qualquer volante, que é competir, roubar umas bolas, não ser assim, ter capacidade de distribuição de jogo. O Lucas Silva fez um jogo bom, um jogo assim, nota 7, que como o Cruzeiro vinha muito mal, o jogo do Lucas Silva pareceu ser ainda melhor. Eu concordo que o Lucas Romero teve ali alguns momentos, ainda não encontrou seu melhor futebol, mas acho que hoje, entre Romero e o Wallace, faz sentido tentar dar uma sequência para o Romero, ainda mais sendo um jogo em casa, né? Que a gente sabe que a torcida do Cruzeiro ela tem um certo bode com o Wallace e tem motivo para isso, né? Mas acho que Romero e Lucas Silva é a dupla mesmo, e a questão do Christian ali pelo lado direito
é até para ajudar na marcação, porque ali é o ponto que o Bahia é mais forte, com a dupla, o Luciano Juba e o Eric Pulga. Então a gente precisa ter um meia-direita ali que vá ajudar muito, né? Seja Fagner ou seja o William, o lateral escolhido, acho que vai ser o Fagner, mas tem que ter um cara ali para ajudar bastante nessa recomposição. E acho que o Christian, que já jogou por ali nas últimas partidas, naturalmente vai ser o escolhido. Mas assim, até olhando também para outras opções, né? O Murilo Hickman está começando a ser relacionado. Que dia será que ele vai ter uma oportunidade? Acho que seria um cara para ser testado ali na vaga do Lucas Romero, eventualmente. Mas assim, né? Esperando o tempo, a gente não tem que apressar as coisas, é um garoto muito novo ainda, mas acho que o Cruzeiro pode tentar ir achando soluções, né? Porque ficar naquela situação que a gente estava repetindo, né? Ou é Romero ou é o Wallace, aí entra um e sai o outro. Normalmente não estava funcionando. Então, acho que o Jardim pode ir buscando mais alternativas também. E esse jogo, especificamente, é uma partida bem difícil, gente. Não é um confronto com o Mirassol para você jogar num 4-2-4. É um Cruzeiro e Bahia, é um time que vai atacar o Cruzeiro, né? Pelo menos é o que tudo indica, porque está jogando para cima e atacando todo mundo. Então, a gente tem que ter um jogo equilibrado, que tenha a escalação de jogadores importantes, e acho que o Matheus Pereira segue sendo o melhor jogador do Cruzeiro, tá? E o Matheus Pereira é um cara que pode ser determinante também. Ele tá entrando em ritmo agora, né? Teve toda a situação do nascimento do Theo, ele já parece estar subindo de produção a cada partida. Sim, temos boas alternativas aí no elenco. O que a gente precisa é manter o nível de competitividade, porque tecnicamente eu acho que as coisas vão se ajustar. Ô Samuca, só voltando um Ah, pouquinho em relação ao Matheus Henrique, contra o Mushuki Runa, né, que o Matheus Henrique ainda estava em condições, não tinha se contundido. Quando eu escalei aquela equipe com Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique, foi pensando justamente nessa partida boa do Matheus Henrique, que foi contra o América. Só que lembrando que essa partida contra o América, o Matheus Pereira não jogou, e o Matheus Henrique, na minha opinião, porque também ele estava jogando mal, além também do jogador, né, porque ele também pode jogar mal, mas ele tá ficando muito sobrecarregado na marcação, na minha opinião, sim. Porque quando você tinha o William ali pelo lado direito, não fazendo nada defensivamente, e ele somente jogando ao lado do Romero, sendo que a melhor partida dele foi justamente quando ele teve mais um meio-campo ali, né? Naquele jogo contra o América, para poder desempenhar e ter mais liberdade também de atacar. Por isso, quando eu montei o trio ali, né, no meio-campo, imaginando que o Matheus Henrique poderia, com o Lucas Silva e o Romero, ter mais condições de entregar aquilo que ele tem de melhor, que também é aquele homem surpresa no ataque, coisa que ele não estava conseguindo antes, né, melhor dizendo. E essa questão aí do Christian, realmente, em termos de posicionamento, talvez não ter feito ali, né, uma função de um terceiro volante ao lado dos dois, porém é um Christian que tem mais características de marcação do que o Eduardo, por exemplo, que estava jogando por ali, né? O próprio Cruzeiro, quando jogava ali com Wanderson, Dudu, Gabigol e o próprio Matheus Pereira, esse meio-campo ficava também sobrecarregado. Por isso que, ainda que com o Christian não faz um terceiro volante ali, né? Justamente ao lado dos dois, porém, a característica de marcação que ele trouxe para esse Cruzeiro, ao lado de mais dois também com capacidade de marcação, foi onde eu acho que foi o ponto do Cruzeiro em relação a esse meio-campo e conseguir, né? Dividir mais, competir mais e também ganhar essas segundas bolas que antes não estava conseguindo.